Olá, pessoal. Bom dia, bom sábado para vocês. Espero que todo mundo esteja bem. Para quem gosta que eu fale Papai do Céu, que Papai do Céu os abençoe. E para quem não gosta, que Deus os abençoe. E hoje é dia daquele resumão da semana, mas com aquela pitadinha de esperança. Doutor Renato, muito obrigada por aceitar falar com a gente. Prazer sempre, Camila. Bom dia a você, bom dia aos amigos aqui presentes. Doutor, vamos começar então falando da regra não vale para todos de Arthur Lira. Por quê? Ele disse que a picadinha não vale para os deputados, só vale para servidores, jornalistas, visitantes, mas os deputados que estão aquela casta superior, né? Aquela casta assim, ó, iluminada, não vai precisar tomar as picadinhas só para ralezada que paga o salário deles. Quem será obrigado a tomar picadinha caso queira entrar na Câmara dos Deputados? Servidores, jornalistas, setoristas e visitantes, que precisam apresentar a carteira da alegria. Caso contrário, estarão proibidos de entrar. Doutor, eu estou proibida de entrar na casa do povo porque eu não quero servir de ratinho de laboratório? Camila, a gente já vem batendo nessa tecla, os iguais acima da lei e os iguais abaixo da lei. Né? Os caras são impunes, eles fazem o que eles querem, eles têm o país como o quintal da própria casa. O próprio presidente da República disse, lá, referindo-se ao Alexandre de Moraes, ele já está no quintal da minha casa, ele vai ter coragem de entrar dentro da casa? Não é uma ameaça, não, é só um aviso. De uma forma ou de outra, né, bem ou mal comparando, é mais ou menos o que o Arthur Lira está fazendo. A forma de tratar, né, as pessoas que não estão na crista da onda, como são essas excelências parlamentares. Eu diria que não é surpresa estar acontecendo isso aqui no Brasil. A certeza da impunidade avaliza absolutamente tudo que vem desse pessoal. Né? Mas, doutor, obrigar uma pessoa a tomar a picadinha se ela quiser entrar no que chamamos de a casa do povo, eles não estão brincando muito com a vida do ser humano? Camila, o mais interessante disso tudo é que eles sabem efetivamente que a agulhada não imuniza. Eles sabem que a agulhada não imuniza. Está matando, está gerando efeitos colaterais, está gerando amputações, sequelas diversas. Né? Eles sabem disso. Por que eles não reconhecem e param de exigir das pessoas que se submetam a esse experimento? O que está por trás? Né? O que banca esse tipo de postura? Dizer que se preocupa com a saúde alheia, isso é uma mentira. É uma mentira. Até porque há regras que já fazem as pessoas defenderem a si próprias, como, por exemplo, o artigo 15 do Código Civil, né, que impede qualquer obrigação que submeta a pessoa a risco de vida, risco à própria saúde. Está escrito, não precisa de um deputado dizendo o que a pessoa deve ou não fazer para cuidar da própria saúde. Né? Em relação à Casa do Povo, o Congresso é a Casa do Povo, eu tenho minhas dúvidas se é a Casa do Povo. Que povo é esse? Né? Esse povo existe? Eu diria que o povo não existe, ainda o povo não sabe que ele existe. É um povo adormecido. Eu diria que esse povo, na realidade, é composto de várias cabecinhas desconexas entre si, né, com interesses que não formam o chamado senso comum, né, que não gera uma indignação que faça esse povo nascer, aflorar e agir como povo. Então, é fácil você proibir quem quer que seja de entrar nessa casa, nessa tal casa do povo. Né? A gente apenas está vendo uma coisa que nunca funcionou aqui no Brasil, o direito, nunca funcionou bem. Veja a quantidade de leis ruins que a gente tem aqui produzidas, leis péssimas, que legitimam falcatruas, como são as leis de fundo partidário, fundo eleitoral e por aí vai. Né? E veja como o povo aceita isso de uma forma pacífica, de uma forma assim, quase como se a democracia não pudesse ser melhor do que ela é, democracia entre aspas. Então, eu diria que o que ele está fazendo hoje é escancarar essa disfuncionalidade. Separação do joio e do trigo está acontecendo de várias formas. Essa é uma delas, por meio de declarações, eu diria, inescrupulosas, praticamente sem vergonhas, desavergonhadas por esses que dominam as instituições de Estado.
Inclusive, Renato, nós já estamos proibidos a termos a nossa liberdade plena de expressão e agora parece que também somos proibidos de falar a verdade. Eu vou explicar por quê. Um deputado chamou o Omar Aziz de corrupto e esse deputado, o Fausto Júnior, deputado amazonense Fausto Júnior, fez críticas ao conterrâneo nas redes sociais. Esclareço que o Fausto não é flor que se cheire, mas ele vai ter que pagar 80 mil reais na justiça por ter chamado o Omar Aziz de corrupto. O cara que teve a família inteira presa, incluindo a esposa, por desvio na saúde, investigado por desvio na saúde e salvo na CPI de coisas erradas com criança, por um pedido da mãe dele, por um voto. A mãe dele pediu para um deputado e o deputado salvou ele. Tem direito a ganhar 80 mil reais de indenização? Camila, isso aí foi injúria. A questão é, né, ele é um senador, ele é imune por palavras e votos, né, ele ofende várias pessoas. O Bolsonaro é uma vítima dele, mas ele é imune. Né, não existe crime de injúria para parlamentares. Esse outro deputado, eu não sei se ele é deputado federal, estadual, não sei, mas ele também é imune. Federal, ele também é imune por opiniões, palavras e votos. Não deveria ter sido condenado. Imune civil e penalmente, está expresso na Constituição. Mas ele foi condenado. A questão é, isso aí vem como um aprendizado, cara. Se você não gosta de uma pessoa, por alguma razão, isso não lhe dá o direito de ofendê-la. Ah, mas ele é corrupto. Não importa se ele é quem vai dizer que ele é corrupto, é a justiça, numa condenação. As pessoas, enquanto não olharem para si e largar a vida dos outros, vão passar por esse tipo de situação, diria um certo constrangimento. É paradoxal, um sujeito como o Omar Aziz, que tem processos, é um cara de um passado aí que não é bem falado, sem problema. Mas eu acho que ninguém não dá o direito de uma pessoa consciente, né, chamar o cara disso ou daquilo. Esse é o grande problema, né? As pessoas ainda estão raciocinando com o fígado, estão expressando as suas agonias, seus inconformismos por meio de juízo de valor sobre o outro. O Omar Aziz tem defeitos? É óbvio que tem. Mas daí, por ele ter defeitos, as pessoas começarem a xingá-lo, né? Tudo bem, mas será que ele sabe que ele é corrupto? Não importa se ele sabe que ele é corrupto. Se ele sabe, fica lá com o íntimo dele. Né? Eu falei, a ideia de respeito ao próximo vale também para esses caras. Eu diria que é confortável a gente desopilar o fígado xingando, no momento, um cara desse, quando ele fala, por exemplo, que abaixo de Deus está o Supremo. Né? Realmente, é duro você engolir essas coisas, isso não fala nada. Mas paciência, a visão de vida que ele tem seus interesses, né? Ele não tem que agradar ninguém. Então, esse é o contexto. Que lições que a gente tira da situação? Sobretudo, que lição a pessoa, como ser humano individual, tira dessa situação para se transformar em alguém melhor? Esse é o processo. Então, ele vai pagar 80 mil reais, eu diria, por não conseguir lidar com suas próprias emoções. Falhou também como alguém que está aqui na Terra por algum propósito, esse propósito de crescimento e evolução. Agora, não vou entrar no mérito do caráter do Omar Aziz, do caráter desse deputado. Eu estou analisando fatos de uma forma mais holística, mais espiritualista. Tá? Mas, juridicamente falando, não caberia essa indenização por um cara ser deputado e ser imune civil e penalmente por opiniões. Ah, mas ele falou nas redes sociais, ele não falou dentro do Congresso Nacional, lá no debate. Não tem problema. A Constituição não faz ressalvas. Imunes apenas em discussões dentro do Congresso. Até porque, se houvesse essa restrição, significa que o cara aqui fora, ele teria que ser um hipócrita, teria que ser um cara falso, ser um cara politicamente correto, ficar fingindo para passar sempre uma ideia de bom moço. Seria muito fácil, se ele fosse um ator, um psicopata, ficar enganando os outros, mostrando que ele não é, só para ganhar votos. Eu diria que a imunidade precisa ser em qualquer área, porque ele está deputado federal durante o mandato. E ele, possuindo a imunidade, ele vai poder ser ele mesmo em todas as regiões, em todas as localidades, em qualquer situação, mostrando para o eleitor quem é o sujeito que, teoricamente, o representa, ou deveria representá-lo melhor. Então, assim, está tudo errado na minha visão, né? Por falar em tá tudo errado, doutor, vamos falar de João Dória. Ele que quer colocar picadinha em criança de 3 a 11 anos, que tirou dinheiro dos aposentados, está tirando dinheiro até hoje, aumentou imposto.
Bom, pintou em Bordeaux aqui em São Paulo, né? Tirou até dinheiro da saúde para colocar em marketing, fechou o hospital em plena pandemia. Enfim, fez o que fez. Agora está se encontrando com Leite, com Moro, querendo chapa única, pedindo pacto de não agressão, porque o cara é tão sujo que tem que pedir para os coleguinhas não xingarem ele na corrida eleitoral, não falar dele. E para terminar essa palhaçada toda que ele fez, ele disse que o estado de São Paulo é dele. Oi? Estado de São Paulo é dele aonde? Não sei, não faço ideia, mas o presidente Bolsonaro respondeu. Bolsonaro sobre ultimato de Dória Saúde. Teu estado é o cacete. Governador de São Paulo deu prazo de até 15 dias para o governo federal autorizar o passaporte da picadinha em aeroportos. O Dória está achando que está na casa dele para mandar alguma coisa no governo federal. E antes de passar a palavra para o senhor, eu faço um alerta. Se ele é ditador assim como governador, imagina como presidente, doutor Renato. Camila, não existe vácuo no exercício do poder. O Dória está aproveitando o poder, entre aspas, que o Supremo Tribunal Federal lhe concedeu. O Supremo deu um poder que não existe na Constituição. Os governadores aproveitam como podem para impor ali as suas vantagens, as suas idiosincrasias, supostamente respaldado. Mesmo que seja um respaldo, eu diria, para inglês ver, um respaldo que juridicamente é inexistente. Mas por que eles agem assim? Porque há uma permissividade de quem poderia fazer diferente. Da Alesp, do governo federal também, do chefe de Estado, que tem o dever de manter, defender e cumprir a Constituição, garantir as liberdades, dentre essas coisas, garantir as liberdades do artigo 5º, como a liberdade de ir e vir. É o caso, ele está querendo inviabilizar o ir e vir, por medidas relacionadas a essa ditadura sanitária que está sendo implementada de uma forma meio difusa, cada um a seu critério, vai fechando como pode, vai criando suas barreiras, mas eu diria que a pretensão do governador está fadada ao fracasso. O país não aguenta como está, não vai aguentar lockdowns, não vai aguentar fechamentos. O Bolsonaro disse muito bem na reportagem da Gazeta do Povo, na entrevista, que o ponto de inflexão ainda não chegou, que tudo tem um limite, não ousem tomar nossas liberdades. Óbvio, ele deixou muito claro também que a necessidade das pessoas lutarem por suas liberdades, brigarem dentro do possível para reporem a ordem, mostrando que estão conscientes. Então, certamente o presidente tem o controle da situação e está monitorando tudo o que está acontecendo. Então, daí ele mesmo tem dado o exemplo de luta contra essa insanidade, que é essa ideia de vigilância sanitária, por meio dessa carta de alforria, em aeroportos e nas fronteiras aqui dos estados e por aí vai. O presidente, as pessoas não estão percebendo, mas ele está brigando contra isso, falando que não vai tomar o imunizante, que ninguém vai obrigá-lo a tomar, que ele é contra, alertando as mães que, é decisão individual, está aí para todo mundo, mas pensa bem, cobrando da Anvisa sobre as cláusulas relacionadas à imunização de crianças. Ele está deixando escancarado o que ele pensa em relação a tudo isso. Essa forma de colocar um cabreiro, encoleirar, que ele falou, Por que estão querendo encoleirar a população? O que está por trás disso? E as pessoas ainda estão dormindo, muitas delas. Então, eu diria que a pretensão do governador hoje faz parte, está dentro do previsível diante desse cenário. Agora, está fadado ao fracasso, a minha dúvida é zero, em relação a isso. Renato, por falar em fadado ao fracasso, vamos falar da Isto É, que está endividada em 264 milhões de reais e teve que leiloar o seu prédio. O que isso engloba? Engloba que as pessoas perderam a confiança na grande mídia e no sistema de comunicação utilizado hoje. Inclusive, a Globo também está indo por água abaixo, não sei quantos processos trabalhistas na justiça, dispensando o pessoal mais antigo da casa porque não aguenta pagar. Como é que você vê essa situação, Renato? Foi desnudado o quanto os governos anteriores deram para essa grande mídia enganar o povo,
ou porque o povo se tocou que está sendo enganado e parou de consumir os produtos? O que está acontecendo exatamente? Camila, semeadura livre, colheita obrigatória. A gente está sendo alienado há décadas por esses mesmos veículos de comunicação, né? E agora, né, o Bolsonaro, desde que chegou ao poder e parou de irrigar essas empresas com dinheiro público para fazer publicidade oficial do governo, fazer patrocínios, né, diversos, né? Ou seja, ele fez esse pessoal, eu diria, ter que trabalhar para prestar um serviço de qualidade para conseguir receber remuneração de quem deveria bancá-los desde o início, que é o consumidor, somos nós. Como eles não conseguem, eles tomaram o caminho errado, o caminho da guerra. Eles são agentes dessa guerra assimétrica que a gente vivencia hoje. Eles desinformam, eles manipulam, eles mentem, eles ofendem, eles destroem reputações, né? Eles agem como uma organização criminosa. E o que está acontecendo é apenas o reflexo do que eles vêm fazendo ao longo de décadas. Eu diria que essa imprensa vai falir, ela vai quebrar. Eu não diria que elas vão fechar, mas o que deve acontecer, muito, eu diria previsivelmente, para se aproveitar todo o acervo, a estrutura que elas já têm montadas, é a substituição. Vir alguém do bem, né, comprar tudo e dar um outro endereçamento na forma de agir, na forma de prestar as informações. A tendência é essa, nesse ambiente de separação entre joio e trigo. O que está lá hoje é joio, isso aí vai ser varrido. Esse pessoal vai cair, eu não tenho nenhuma dúvida de estar falando isso. Você fala coisa que você não pode provar. Eu não estou querendo provar nada. Estou fazendo eu diria, uma prognose em função do que eu estou vivenciando, do que eu estou assistindo, considerando uma visão de vida mais ampla, mais holística. Não essa visão de vida das aparências, onde parece que o mundo vai acabar, né, pelos malignos que estão ali se apossando de tudo, estão dando as cartas. Eu não vejo a vida dessa forma. Eu vejo essa imprensa tal faliu, não tem para onde correr, isso é reflexo do péssimo serviço ao longo de décadas, e a tendência é isso, haver uma reformulação de pessoal, aproveitando-se a estrutura que elas têm ainda, né, enquanto são aproveitáveis. Se isso serve para a Globo, serve para Isto É, serve para as outras. Eu diria que essa é a tendência. Renato, por falar em tendência, o Brasil também tem uma tendência à injustiça, à falta de uma cobrança daquele que se corrompeu, que corrompeu o outro, que causou dano ao erário público, e a manobra de a PEC de votação da prisão. Em segunda instância, PT e PSDB e partidos do Centrão decidiram trocar seus membros na comissão especial que eram favoráveis à proposta, e parece que o balcão de santificação ao corruptos está toda no Supremo. Justiça anula condenações de Eduardo Cunha e Henrique Alves. Eles foram condenados por corrupção na Caixa Econômica Federal, não só o STF, assim como o TJ, o Tribunal Superior STJ, Superior Tribunal de Justiça. Liberou Sérgio Cabral, Lula, Garotinho, enfim, está aí a temporada de liberdade a corruptos, e a impressão que dá que eles estão fazendo isso propositalmente para tirar a credibilidade do governo Bolsonaro nessa pauta da corrupção que é tão cara para a sociedade. Camilo, o governo não deve se preocupar com isso. O governo, na realidade, ele agiu para expor as fraturas institucionais. Expor tudo que não presta, tudo que não funciona. A justiça hoje está em descrédito. A justiça está no processo de autofagia. Eles acham, eu não sei o que eles pretendem, também nem me interessa. A única certeza que eu tenho é que eles vão cair. A mudança que virá, diante de tudo que está acontecendo, essa justiça precisa ser reformulada por completo. A certeza da impunidade que assola o país dá margem para eles fazerem isso. A gente não vive num Estado de direito, a gente vive num Estado de não direito. É uma baderna institucional generalizada. Até quando? Jamais o Brasil será um país sério, um país de primeiro mundo, como está hoje, com essas instituições como estão hoje. As chamadas, tem gente que fala, a gente precisa de instituições fortes, que as pessoas passam. Meu amigo, não vem com esse discurso hipócrita, não. As instituições hoje são mais fortes do que jamais foram. Elas são tão fortes que legitimam falcatruas, legitimam abuso de autoridade e impedem a punição dos seus. Elas oprimem as pessoas, elas não admitem críticas,
Que instituições fortes são essas que você está falando que a gente precisa? A gente não precisa dessas instituições leviatânicas, satânicas, mais especificamente. Né? Eu diria que esse sistema vai ruir, Camila. Isso aí é apenas reflexos, né, de alguma coisa aí, de desespero que está tomando conta, que está fazendo, eu diria, ali aqueles bichinhos saírem das tocas, né? Aquelas ratazanas saírem das tocas. Então, nenhuma surpresa, Camila. Isso aí era muito previsível que fosse acontecer, diante da não demonstração de força de quem tem hoje o poder de colocar ordem na casa, de restaurar o Estado de Direito e colocar o país pela primeira vez no regime democrático. Mas essa não demonstração de força, eu bato na tecla, né? Para mim, é estratégia do presidente da República. Se a gente pegar as falas dele, né, seja na Gazeta do Povo, né, seja as falas nos discursos, você pega, consegue pinçar elementos que evidenciam que ele está subindo de tom, devagarzinho, mas está subindo de tom. As falas mais duras contra o Alexandre de Moraes, o reforço, não ousem tomar nossas liberdades. Há muitas injustiças, mas vai acabar. São falas ali, tudo tem limite, né? A gente está andando dentro das quadras, mas tudo tem um limite, os caras estão fora. Ele tem subido de tom lentamente. Isso significa o seguinte: está monitorando para na hora certa acontecer alguma coisa. Né? O país não aguenta fechar tudo de novo. Os recados estão sendo dados, mas as pessoas ignoram isso. Né? Ainda continuam vendo o presidente como refém, como uma pessoa que está vendida para o sistema, que não tem o que fazer, se não comete crime de responsabilidade, se não sofre impeachment. Um monte de ladainhas insustentáveis. Né? Quando o principal, que são essas falas sutis do presidente, onde ele passa mensagens interessantes, mostrando que o final realmente está chegando, isso aí é ignorado. Aí a gente fica se apegando à PEC da segunda instância, irrelevante essa PEC de segunda instância. Quer dizer absolutamente nada, não é uma PEC que vai mudar o país, que vai fazer a justiça funcionar. Essa PEC, se aprovada, se transformar numa emenda constitucional, é muito fácil de ser derrubada pelo próprio Supremo. Se você judicializá-la, bota uma ação direta de inconstitucionalidade, eles podem arrumar argumentos e jogá-la na vala. Percebe? Como está hoje, o ativismo judicial pode tudo. Não é uma PEC, por ser emenda constitucional, que vai transformar o país naquele país dos sonhos. Isso é uma ilusão. Volta e meia circula nas redes sociais uma fala do Otto von Bismarck, que é o chanceler lá do Estado prussiano. Não importa, se as leis são boas, se os juízes forem ruins. Percebe? Então é mais ou menos isso que a gente está vivenciando. As pessoas são muito ruins. Não importa leis boas. Da mesma forma, não importa que as leis sejam ruins, mas desde que os juízes sejam bons, sejam intelectualmente honestos, saibam tirar leite de pedra e entregar para a sociedade, extraindo das leis ruins, aquela interpretação coerente que resolva o problema. Isso sempre é possível. Falta vontade, falta honestidade intelectual, falta, eu diria, em essência, caráter. A gente está com um problema sério no país. Caráter. Renato, por falar em caráter, vamos falar então do Barroso? O ministro do Supremo Tribunal Federal e atual presidente do TSE saiu em defesa da regulamentação das redes sociais. É imperativo. O presidente do TSE disse ser preciso acertar na dose, e claro que acertar na dose é calar a direita, os conservadores. E aí, Renato? Isso não vai acontecer, Camila. Quem vai regular as redes sociais? A proibição veda a censura. Se ele está insatisfeito, primeiro que ele não deveria falar, isso é atividade político-partidária. Ele está induzindo, uma ação do Congresso Nacional. Isso não se faz, isso é crime de responsabilidade. Eu diria que ele está avançando o sinal em um ato de desespero. Ele sabe que, no final das contas, essa esquerda que ele defende está morta politicamente. Ela não vai a lugar algum. Com o sistema eleitoral, como vai funcionar ano que vem, de uma forma perfeita, já era essa esquerda. Isso que ele pretende é ato de desespero. Isso não vai acontecer. É o que eu falo, o mal do ser humano, sobretudo o ser humano que acha que domina tudo porque tem poder, tem dinheiro, tem influência, é achar que controla o destino do país, da nação e da humanidade. Isso não vai acontecer. Caso contrário, o Bolsonaro não teria sido eleito. Caso contrário, tudo que o Bolsonaro falou lá atrás não teria se confirmado hoje, tirando a máscara de todo esse pessoal.
né? Então, eu diria que o que o ministro está falando é a vontade dele e da trupe que reza da mesma cartilha dele, né? Mas isso não vai acontecer. Eu bato nessa tecla de uma forma muito tranquila. Renato, OMS, doutor. Nós estamos aí falando da picadinha obrigatória. A OMS falou várias vezes que não ia tornar isso obrigatório, que não é para vacinar criança, não é para fazer um monte de coisa. Só que agora ela está começando a admitir a picadinha obrigatória como último recurso. Logo, eles que defenderam o não fechamento dos aeroportos por conta da nova variante. Falou que isso não ia melhorar e nem piorar, mas picadinha obrigatória como último recurso? O que a OMS está querendo, afinal? Camila, a OMS é um braço dessa nova ordem. Eles alimentam, né, eles lançam, eu diria, o sinal para esses estados hoje sendo atacados pelos braços globalistas avançarem. A OMS não tem, eu diria, influência alguma aqui no Brasil, pelo menos não deveria ter, mas está tendo porque elas lançam lá as sementes para esse judiciário ativista começar a dar decisões contra a vontade da população, atentando contra o regime democrático, que hoje um regime democrático verdadeiro seria obstáculo ao que esses caras pretendem. Né? Eu diria, todo mundo sabe, já está escancarado o que essas imunizantes estão fazendo. Né? Se vai haver essa quarta, última picadinha, eu diria que será aquele ato final de desespero, que não vai ter para onde correr, porque isso aí não vai mais acabar. Veio a Ômicron, daqui a pouco vem outro nome, vem uma outra cepa, e vem uma outra, isso aí não vai acabar jamais. Percebe? Enquanto não houver uma resistência efetiva das forças do bem, esse pessoal vai continuar encurralando a população e os governos que pensam diferente a essa cartilha que eles querem impor. Então, não é surpresa dessa OMS, dali não deve se esperar absolutamente nada, aquilo ali, olha, não deve ser levado em consideração, e realmente eles têm dado as cartas porque a gente está nesse processo de guerra, deixando os inimigos se afundarem sozinhos. Eu diria que é o terço final, né, que está faltando, né? Logo, logo isso acaba, repetindo aqui, parafraseando o presidente da República. Falando em inimigos, Lula. Lula que negou o tempo todo que o triplex fosse de triplex é meu, lógico que não, triplex é meu, que isso, nada é meu, nem sítio, nem nada, mas as coisas estão lá, porque o meu amigo é legal e guarda as minhas coisas lá, é tipo mãe, quando a gente sai da casa da mãe e larga as coisas, é tipo mãe, os amigos do Lula. O que chama a atenção é os 815 mil reais que ele quer de volta do triplex. Lula entra na justiça para cobrar 815 mil da OAS. O petista foi condenado em 2017 pela ocultação da propriedade da cobertura no litoral paulista, que ele nega que seja dele. Ora, doutor, como a OAS vai pagar algo que não é dele? Camila, olha só. Isso é até engraçado de comentar, né? Ele não foi absolvido no caso da justiça? Ele tinha sido acusado de ser o dono, de ter sido dono, né? Foi absolvido, tá? Mas agora ele está reconhecendo que ele era o dono. Mas pouco importa isso. Não existe mais processo na justiça. Percebe? Vale. Se ele agora provar que tinha grana, né, e que ele pagou e não recebeu pelo que ele pagou, ele tem direito de receber. A justiça que engula esse pepino, que engula esse descrédito. Né? Isso é problema da justiça, não é problema do Lula. O Lula está fazendo a parte dele. Agora, realmente é coisa de banânia, né? Coisa dessa república de banânia aqui, né? A gente tem que rir mesmo, não tem para onde fugir, né? Não, mas dá para ficar mais engraçado ainda, sabe por quê? Mesmo com toda a calamidade que estamos vivendo aqui em São Paulo, Ricardo Nunes aumentando o próprio salário, aumentando os salários dos servidores, e aí ele vai e aumenta o valor do ônibus. Vou aumentar o valor do ônibus porque a cidade está sem dinheiro, olha que coincidência. Aí vem o João Dória e tira a gratuidade de ônibus de idoso, dinheiro da aposentadoria dos idosos, dinheiro da saúde, enfim, tira tudo e depois fala, olha só,
nós estamos sem dinheiro. Mas, doutor Renato, sempre tem o mais, lógico que tem. Para dar 40 milhões para o Museu da Diversidade Sexual, o Estado tem. O desgovernador de São Paulo vai criar outros 2 centros culturais com os aportes. Doutor, 40 milhões para expandir um museu de diversidade sexual. Na minha cabeça não entra. Camila, não vou nem entrar nesse mérito. A questão é, o governador pode fazer isso? Pode. Pode. Há ilegalidade? Não há ilegalidade. Há questões de imoralidade? Pode ser. Né? A questão é, o povo aceita. O povo aceita. Vai aceitando, ele vai fazendo. Vai aceitando, ele vai fazendo. Ele não foi eleito? Recebeu o mandato? Paciência. Cadê o povo? Ah, mas a Assembleia não faz nada. Todo o poder emana do povo, mas meu representante não representa nada. Pois é, por que o teu representante não representa nada? Porque o povo não mostra que está vivo. O representante está pouco se lixando para um povo morto. É um povo que não intimida, um povo que não grita, um povo que não faz valer a sua força. Como é que esses caras vão respeitar o povo? Então, o povo tem o que merece. A gente tem o que merece. Se a gente não tirar lições, aprender e fazer diferente, e fizer diferente, não tem jeito. Né? O povo tem o que merece, mas o povo está esperando o salvador da pátria. Está esperando o São Bolsonaro meter o pé na porta e tirar esses caras de cena. Mas o presidente, eu diria, hoje, de uma forma bem mais consciente, eu falo por mim, né? Tá certo empurrar o máximo com a barriga, porque é a forma das pessoas entenderem a gravidade da situação em que a gente está, né? A gravidade de como as coisas estão, de como as coisas se encontram. Então, assim, é o caso específico de São Paulo. Batem muito no Dória, batem, mas não fazem absolutamente nada. Nada de pressão para o governador agir diferente. Então, aguente o tranco. Concordo com o senhor, doutor. O povo não faz nada. Reclama que é uma beleza. Mas agir que é bom, deixa para lá. Nada. Inclusive, Renato, o Renan Calheiros, Aziz e Randolfo Rodrigues pegam carona em novo pedido de impeachment contra o presidente. O pedido que foi protocolado, porque essa matéria é do dia 7 de dezembro, na Câmara dos Deputados, vai usar como base os fatos apurados na CPI da pandemia, coisa que não houve fato nenhum apurado, só um monte de balela e achismo. Inclusive, o senador Marcos Rogério disse que estão forçando a mão para desgastar o presidente. O senador afirmou que os mesmos autores da CPI insistem em criar fatos políticos, tudo para desgastar o presidente. Como é que você vê isso, Renato? Eu vejo uma completa falta de visão política desse pessoal. O que desgasta o presidente não é esse tipo de postura dos senadores. O que desgasta o presidente é ele não fazer o que o povo quer que ele faça. É isso que desgasta o presidente. Ele não fazer o que deixa esse pessoal em polvorosa, o que deixa esse pessoal com medo, aterrorizado. Isso desgasta o presidente. O presidente está pouco se lixando por esses pedidos de impeachment. Ele sabe que você não vai dar absolutamente nada. Entendeu? Então, assim, é uma visão completamente distorcida dos fatos em relação à visão dos senadores da visão do povo. Eles tratam o povo como um monte de ovelhas que não tivesse condições de analisar o cenário. Eles realmente não conseguem enxergar o que está acontecendo. Achar que o presidente vai ser desgastado com esse pedido de impeachment, que vai acontecer alguma coisa, isso é de uma inocência gritante. Entendeu? Assim, é impressionante como esses caras com tanta experiência na política não conseguem enxergar um palmo à frente do nariz. É impressionante, mas faz parte do jogo. É um jogo que Bolsonaro tem aceito, né? Tem ali lidado bem, obviamente deve estar muito estressado, irritado, né, pela personalidade dele, por tudo que ele está sofrendo de ataques, leviandades, injúrias, calúnias, difamações de todos os tipos, né, denunciações caluniosas, já se abrindo inquérito, movimentando a máquina judiciária
com acusações levianas, que sequer passa perto de algum crime que tenha sido cometido, ele tem aceito tudo isso calado, de uma forma passiva, ainda se mantém fazendo piadinhas, fazendo brincadeirinhas, né? Volta e meia dá uma patada ou outra, fala mais duro, mas ele está bem tranquilo. Então, eu diria que ele não está preocupado com a ação de judiciário e de essas politicagens contra ele. Eu diria que o principal, a decisão mais difícil para ele talvez tenha sido a carta de recuo no dia 8 de setembro, onde ele praticamente inviabilizou o poder que ele teria, né, de arregimentar milhões nas ruas de novo. Hoje ele não consegue fazer isso, eu tenho minhas dúvidas se ele conseguiria, eu acho que ele não consegue colocar de novo nas ruas a quantidade de pessoas no 7 de setembro. Mas por alguma razão ele fez isso. Então eu tenho certeza que ele tem alguma carta na manga que vai deixar para usar no momento certo. E por sinal, não sei se você viu, essa semana perguntaram para ele no cercadinho se ele tinha alguma carta na manga. Ele falou, quando a gente tem uma carta, a gente não fala, senão deixaria de ser carta. Ele não negou, não tenho nada, ele não negou. Então é óbvio que ele tem alguma coisa. Então é nisso que a gente tem que contar. Ele não está preocupado com isso, se desgasta a imagem do presidente vindo desse pessoal, é zero. O desgaste que o presidente sofre hoje é em função de decisões que ele toma e que os milhões que o apoiam não conseguem entender. Não consegue entender porque não sabe coisas que ele sabe, e tem uma visão, eu diria, mais limitada do cenário. Então, está tudo no controle, Camilo. Assim, sinceramente, a minha preocupação com esse tipo de postura de senadores, de pedido de impeachment, é zero. A gente não tem que se preocupar com isso. Renato, por falar em a gente não conta, para não perder a cartada, a mídia está desesperada, porque ele foi eleito a personalidade do ano pela Times. Mas tentaram assim, de todas as formas possíveis, de diminuir o presidente por conta dessa indicação, até fazendo aquele paralelo que ninguém aguenta mais com Hitler. No começo chocava, hoje tá bom, vai dormir. Legal, bacana, nossa, vocês são geniais. E o presidente pediu que a Time respeite o resultado, eleito personalidade do ano no voto popular. O presidente espera que a revista norte-americana, que é claramente de esquerda, confirme a indicação. Inclusive, ele até se questiona, né? Porque como na revista ele teve ali 9 milhões de votos, e aí no Brasil ele perde para o Lula. Não encaixa. Alguma coisa aí tá errado. Olha, ele perde para o Lula no Brasil? Sério? Não, de acordo com as pesquisas, né? Não encaixa. Camila, a mesma coisa. Pesquisas e novelas já era, né? Novelas da Globo e pesquisa são coisas que não existem mais. Caiu no descrédito completo. Ninguém dá bola para isso. Então, em relação a essas... Olha, sinceramente, o que vale mesmo, eu diria, foi a vitória do povo. Hoje que já foi... Talvez, eu não sei se mundialmente já se sabe desse resultado. O que a Time vai decidir ou não, pouco importa. Percebe? O que importa é que o resultado de fato, não o resultado oficial. O resultado oficial pode ser tendencioso, pode se escolher outro que seja mais conveniente aos interesses da revista. Mas a revista, eu diria que vai dar um tiro no pé, contrariando a vontade de milhões, que teoricamente são potenciais eleitores, potenciais assinantes. Eu não sei assim até que ponto o incômodo com um político como Bolsonaro pode fazer a revista dar um tiro no pé dessa forma. Eu não vejo como ato inteligente você se contrariar à vontade de milhões que votaram, porque não gostaram da escolha do povo. Eu não vejo isso como uma decisão inteligente. Muito pelo contrário. É mais um tiro no pé, mais um processo, mais aceleração do processo de autofagia em que essa grande imprensa, grande entre aspas, se encontra. Doutor Renato, muito obrigada pela participação do senhor. Como que a gente faz para te seguir, doutor? Camila, Renato R. Gomes, oficial no Instagram e no Twitter, Renato R. Gomes em todo o restante, aqui no YouTube, Renato R. Gomes. E quem estiver interessado na minha trilogia também, a trilogia onde a gente esboça um pouquinho mais sobre o que está por trás do direito atual e, consequentemente, da política, abordando vários temas, diversos temas, com uma argumentação diferente, com uma originalidade que faça as pessoas refletirem, eu diria, despertar dessa matrix hoje que aliena todo mundo. Só mandar um zap para mim, 21 DDD, Rio de Janeiro, 99828-9657.
21 99828 9657. De resto, né, vamos confiar que logo, logo acaba. Gente, também tá às segundas-feiras, eu e o doutor Renato, ao vivo, na TV Lado B, no quadro Por Trás da Notícia, às 5 horas da tarde, certo, doutor? Isso, Camila. Lá a gente bate um papinho legal também e todos convidados. Então, às 5 horas da tarde, toda segunda-feira, TV Lado B, se inscrevam lá. O link está aqui na caixa de informações, é o primeiro link, pessoal. Não aparece o link inteiro, aparece o arroba e o nome do programa. Aí você vai e clica no nome TV Lado B, que vai te direcionar para o canal. Pessoal, muito obrigada por todo o apoio, pelas doações. Pessoal que está pedindo a conta, eu vou deixar a conta. Eu esqueço esse negócio de conta, porque eu só uso o Pix. Eu vou deixar a conta aqui para vocês. Muito obrigada, que Deus abençoe imensamente. Fiquem todos com Deus e até a semana que vem.